Senhor Jesus, amigos espirituais, nesta manhã de domingo, onde nos propomos a realizar esta reunião virtual com a finalidade de nos aproximarmos da espiritualidade, de entrarmos nesta sintonia com os bons espíritos para buscar este alimento da alma. Agradecemos pela oportunidade que nos é dada desta reunião virtual nesta manhã. Rogamos, Senhor, que esses incansáveis trabalhadores da Tua Seara, que participam conosco deste encontro, envolva cada um daqueles que nos ouve, as suas famílias, levando este consolo, este conforto, fortalecendo a fé, na certeza de que não caminhamos sozinhos pela vida. Queremos envolver esses nossos irmãos que passam por privações, por necessidades, quantos ainda sofrendo as consequências desta pandemia, que embora esteja se amenizando, ainda não terminou e os seus efeitos ficarão por muito tempo em nosso planeta, neste momento de transição que estamos vivenciando. Assim, Mestre Jesus, rogamos permissão para iniciarmos o nosso encontro desta manhã. Que a sua paz envolva a todos nós. Assim seja. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar participando mais uma vez de uma das reuniões da nossa querida Casa do Caminho, esse centro espírita pelo qual tenho um carinho todo especial, que é muito gostoso, muito bom participar com vocês. Então fico feliz cada vez que recebo o convite. Nesta manhã nós vamos discorrer sobre uma página do livro Em Torno do Mestre. O autor é o nosso querido trabalhador da Seara Espírita, Pedro de Camargo, mais conhecido pelo pseudônimo de Vinícius. Esse livro, Em Torno do Mestre, foi lançado em 1947 em sua primeira edição e possui 135 lições, 135 páginas escritas por Vinícius, abordando temas relacionados à mensagem de Jesus. E em particular, nesta manhã, vamos falar sobre o capítulo, sobre a página intitulada Einstein e a Religião. Isso mesmo, se refere ao grande físico e matemático Albert Einstein e a ligação dele com a religião. Se pesquisarmos a biografia de Einstein, vamos ver que há alguma controvérsia a respeito. Alguns falam que ele era ateu, outros falam que ele era agnóstico, outros falam que ele acreditava piamente em Deus. E não há um consenso muito claro. E fala, mas entre ateu e agnóstico é a mesma coisa? Não, se formos aprofundar os conceitos, o ateu é aquele que não acredita em Deus. O agnóstico é aquele que diz que não é possível provar a existência de Deus. Então ele pode ser que sim, pode ser que não, mas não tem como provar. Então, e para nós, e como espíritas, temos todas as provas da existência de Deus. Mas deixando essa discussão de lado, Vinícius aborda o tema que vai nos permitir até entender um pouquinho mais desse ponto de vista da visão de Albert Einstein. Ele começa traduzindo um pensamento, uma frase atribuída a Bacon, Francis Bacon, que é um filósofo também inglês, que diz o seguinte: pouca ciência conduz ao ateísmo, muita ciência conduz a Deus. Vejam que frase bonita, né? Pouca ciência conduz ao ateísmo, muita ciência conduz a Deus. Ou seja, se a gente só tem um conhecimento ainda reduzido das ciências, pode nos gerar um ateísmo. Mas quando a gente aprofunda esse conhecimento, vamos ver que na essência de tudo existe um ser divino, um ente superior a tudo. Por isso que Bacon afirmava, muita ciência conduz a Deus. Continua Vinícius neste capítulo. Os grandes benfeitores da humanidade,
os homens que se têm distinguido pela inteligência, produzindo algo de bom e de útil para a humanidade, foram indivíduos possuídos de espírito religioso. Não devemos entender, porém, que esses indivíduos se achassem filiados aos dogmas desta ou daquela facção religiosa. A consciência, o espírito ou instinto religioso existe muitas vezes em alto grau, em profunda vibração, fora dos limites estreitos do sectarismo ou da ortodoxia. Muito apropriada essa observação de Vinícius, que fala que esses grandes benfeitores da humanidade, que nós podemos também dizer, esses nossos grandes missionários, aqueles que vêm para impulsionar o progresso da humanidade, eles têm em si o espírito religioso. Eles são pessoas dotadas de fé, mas a própria manifestação da fé às vezes se traduzem de formas diferentes, não estão ligadas a essa ou aquela concepção religiosa, essa aquela religião ou seita. Eles têm um pensamento, digamos que mais universalista. Seria simplesmente o crer em Deus, em sua grandeza e tentar entender as leis que regem o universo. É uma visão muito próxima daquilo que o Espiritismo nos mostra, da visão que o Espiritismo nos dá de Deus. Então, após fazer esse comentário, Pedro de Camargo, nosso querido Vinícius, diz: ainda agora acabamos de ler uma notícia interessante acerca da teoria religiosa de Einstein, o célebre e famoso físico e matemático. Segundo sua opinião, a religião se manifesta sob 3 aspectos distintos, a saber. Então, Vinícius transcreve o estudo de Einstein sobre as religiões. Então, para Einstein, a religião se manifestaria sob 3 aspectos diferentes. O primeiro, a religião do temor. Segundo, a religião da moral social. E terceiro, a religião do senso cósmico. A primeira e a segunda formas são passageiras. O controle da ciência destrói a primeira e substitui a segunda. Quanto, porém, à terceira, essa permanecerá para sempre, porque, como concluíram os grandes gênios, dentre eles Lang, o fundo do universo é luminoso. Então seria a frase muito bonita essa, né? O fundo do universo é luminoso. Einstein, então, diz que o controle da ciência, ou seja, o desenvolvimento da ciência, aquilo que ela vai nos propiciando de conhecimento, derrubam a religião do temor e também substitui plenamente aí a religião da moral social. Precisamos de algo mais profundo. Ele fala que seria a terceira manifestação ou terceiro aspecto da religiosidade, que seria a religião do senso cósmico. Aí ele fala, essa sim, essa permanecerá para sempre, porque o fundo do universo é luminoso. Ou seja, quando se aprofunda no conhecimento da ciência, quanto mais a ciência avança, para aqueles que têm ouvidos de ouvir, que têm olhos de ver, quanto mais a ciência avança, mais ela deixa para nós comprovada a existência e a grandeza de Deus. Camargo continua: a presente notícia que ora comentamos nos traz à memória as consoladoras e doces palavras de Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. E aqui ele já nos traz um outro assunto que a doutrina espírita também aborda com grande sabedoria, que é o entendimento das muitas moradas que existem na casa do Pai. Discorrendo sobre isso, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca uma dupla interpretação dessa passagem de Jesus, desse ensinamento do Cristo, que as muitas moradas podem ser tanto a questão das moradas no mundo físico e as moradas espirituais, a existência do plano espiritual, com todas aí a sua diversidade, e também as muitas moradas se referem aos muitos e muitos e muitos mundos habitados, ao universo afora dessa infinidade de bilhões e milhões de mundos que
Segundo o nosso entendimento, não há nenhuma razão para que não exista nenhum tipo de vida nesses outros mundos, que a vida se concentre apenas nesse mundo que nada tem de especial dentro do universo. É a nossa casa, nós amamos muito esse planeta que nos acolhe, no qual estamos aqui reencarnados, mas temos a certeza de que Deus não fez todo o universo apenas para que a gente daqui da Terra ficasse contemplando aquelas estrelas numa noite de luar, numa noite bonita. Então, com certeza tem utilidade. Deus não faz nada que não tenha utilidade. E continua Vinícius. O mestre, se referindo a Jesus, logicamente, não delimitou a fé, nem a circunscreveu dentro dos âmbitos pequeninos das tricas e das sofistarias clericais. Ele faz um apelo à razão do homem, induzindo-o a lobrigar o autor da vida, o arquiteto do universo. Então, Vinícius nos diz que a finalidade dos ensinamentos de Jesus era justamente essa. Ele não colocou Jesus dentro de um grupo religioso, aliás, colocou Deus dentro de um grupo religioso. Ele nos mostrou um Deus muito mais universalista, muito mais abrangente, um pai que não era pai apenas de um povo ou de um grupo de pessoas que tinham essa ou aquela fé. Nos apresentou Deus como um pai amoroso e bom e pai de todos. Daí a nossa questão da fraternidade, né? Somos todos filhos do mesmo pai, então somos irmãos e como irmãos devemos nos tratar, ou seja, de modo fraterno, já que a palavra frater quer dizer justamente irmão. Então Jesus fez um apelo à razão do homem, fazendo, né, ou que buscasse Deus como arquiteto do universo, Deus como Senhor de tudo, Criador de tudo e de todos. É o nosso Pai e assim nós não podemos reduzir, restringir a grandeza de Deus. E certamente algumas religiões procuram ter esse Deus específico para quem tem essa ou aquela fé. É uma visão muito limitada quando se busca analisar certos ensinamentos, certos textos, principalmente do Velho Testamento. Se coloca ali um Deus que se erguia contra alguns povos para destruí-los mesmo, em favor de um único povo. Então, não é o Deus que nós conhecemos. Nós cremos e conhecemos esse Deus que é Pai de todos, que, como Kardec sempre colocou, é o Criador do universo, né? Está lá desde o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, a primeira das obras básicas, que é o alicerce da doutrina espírita. Deus como a inteligência primária, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ao dizer causa primária de todas as coisas, quer dizer que ele é o criador de tudo. Então Deus não pode se voltar contra parte do seu povo, da sua criação, para privilegiar a outra parte. Não existe um Deus que destrói um povo para dar a vitória da guerra para outro povo. Existe um Deus que ama a todos e que nos dá todos os elementos, todas as condições para vivermos bem, para vivermos em paz. Mas ainda pelo nosso pouco desenvolvimento moral, pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nos deixamos levar pelas condutas equivocadas e aí nos distanciamos de Deus ou pelo menos daquilo que Ele espera de nós. Mas Deus é Pai de todos nós. Vinícius complementa: nesse foco luminoso que resplende no âmago da criação e no expoente de suas maravilhas, é que Jesus convida o homem a crer. E que crença pede ele? A fé cega, imposta por autoridade? Não, a fé raciocinada, aquela que nasce dos fatos e parte do que se vê para induzir ou deduzir o que se não vê. Interessante esse trocadilho feito por Vinícius, porque ele nos deixa exatamente nessa condição de termos os elementos de conhecimento, as informações que fazem desenvolver em nós a fé raciocinada. Então, não acreditamos ou não temos essa fé porque nos é imposto este ou aquele entendimento, essa ou aquela posição.
Nós buscamos estudar, compreender e desenvolver o raciocínio em torno do aprendizado. E nisso, mais uma vez, a doutrina espírita nos dá todos os elementos para desenvolvermos em nós a fé raciocinada. Não acreditamos porque nos é imposto, acreditamos porque o entendimento desses fundamentos doutrinários, eles nos falam a razão, nos dizem que não poderia ser diferente se nós acreditarmos na existência de Deus, acreditarmos que Deus é Pai de todos nós, que Deus nos ama igualmente e que não privilegia parte da criação, que nos dá oportunidades iguais. Então, é esse Deus que o Espiritismo nos mostra em sua plenitude, em sua grandeza. Continua Vinícius. Por isso o mestre acrescenta, na casa do Pai há muitas moradas. Sim, creia no Deus cuja existência e cuja obra se acham manifestas no panorama celeste, nos turbilhões de sóis, de mundos e estrelas que rolam na imensidade, atestando a munificência da obra, a onipotência e onisciência do seu autor. Partindo desse fato concreto, quanta dedução a inteligência do homem pode tirar, transportando-nos nas asas do pensamento a essas regiões refulgentes, a essas terras do céu, onde habita a justiça, como não admirar a imensidade do poder e a excelência do amor divino. Então é isso. Ele nos diz que quanto mais se busca conhecer e estudar, ou seja, quanto mais crescemos em conhecimento, quanto mais a ciência progride nos mostra, principalmente quando se fala das muitas moradas na casa do Pai, aí nós vamos ver que esses turbilhões de sóis, de mundos e estrelas têm uma utilidade, que estão aí, foram criadas por Deus para serem úteis. Então, nos convida a nos colocarmos diante da grandeza de Deus, né, desse ser onipotente, onipresente, nos colocarmos como filhos e aprendizes. Nós vamos ver que as religiões, elas podem ser um caminho para nos levar a essa harmonia com a ciência. Não precisamos, e isso, mais uma vez repito, o Espiritismo tem esse tríplice aspecto na sua composição, é uma doutrina com um aspecto científico, filosófico e religioso. Ele sempre nos mostrou o caminho para a harmonia entre ciência e religião. Não precisa haver esse atrito. Porque se você é uma pessoa que acredita na ciência, automaticamente você estaria negando a religiosidade ou mesmo a existência de Deus, do Espírito. Não, isso é uma falsa premissa. Não há necessidade ou não há essa incompatibilidade entre esses diversos conhecimentos. Pelo contrário, como diz no início do texto, né, aqueles que, quando a ciência progride muito, quando estudamos muito, aí é que a gente vê a grandeza de Deus. Aí que nós passamos a entender esse Deus maravilhoso que nos dá tanta coisa boa, que ainda não aprendemos a valorizar, que ainda somos ingratos, né, mas que está a todo momento nos estendendo as mãos. Continua Vinícius. Partindo desse fato concreto, quanta dedução a inteligência do homem pode tirar, transportando-nos nas asas do pensamento a essas regiões refulgentes, a essas terras do céu onde habita a justiça, como não admirar a imensidade do poder e a excelência do amor divino? Sim, temos que admirar a imensidade do poder e a excelência desse amor que Deus tem por todos nós. Para quem foram criadas essas moradas, senão para os daquele Pai, em quem o Filho dileto nos aconselha a crer? Sim, o Filho direto se refere a Jesus, que nos mostrou o caminho a Deus. Então, Deus criou essas moradas para quem? Para todos nós. Tem tudo uma utilidade no universo. Deus não cria nada sem utilidade. A gente que ainda não está em condições de entender toda essa harmonia, a perfeição que existe nas leis de Deus. Finaliza Vinícius nessa página.
Eis aí a razão da fé raciocinada, que, no dizer de Kardec, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tal é a religião dos gênios, tal é a proclamada pela terceira revelação. É isso mesmo, a religião dos gênios, a fé raciocinada que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí a gente volta à mensagem inicial de Bacon, Francis Bacon, reproduzida por Vinícius, quando diz que pouca ciência conduz ao ateísmo, ou seja, à negação de Deus, mas muita ciência conduz a Deus, ou seja, nos dá a certeza da existência de Deus e que esse Deus está aí regendo tudo o que existe no universo, nos mostrando sempre o caminho a seguir, nos dando sempre as novas oportunidades para chegarmos o mais próximo possível dele. Ainda estamos longe, mas é o objetivo de todos nós, chegarmos mais próximos de Deus, avançando em conhecimento e em moralidade. Fica aqui então, nesta manhã de domingo, o convite para refletirmos desta página do livro Em Torno do Mestre, que Vinícius intitulou Einstein e a Religião. Então, que busquemos não a religião sectarista, mas busquemos essa religião universal, que é a religião do amor, da crença em Deus e de buscar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim, meus irmãos, chegando ao fim do nosso encontro, vamos mais uma vez buscar estreitar esta sintonia com a espiritualidade, com nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, com o nosso querido Mestre Jesus e essa pleiade de espíritos que trabalham na sua seara, levando conforto e amparo a quem mais necessita. Que nesta manhã este amparo possa chegar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, chegar aos nossos irmãos nos hospitais. Há tantos irmãos ainda sofrendo efeitos da pandemia, como já falado no início. Há tantas famílias ainda vivendo o luto de um ente querido que desencarnou. Muitas pessoas sofrendo as sequelas da doença, nos seus vários sentidos, tanto no corpo físico, como os problemas de ordem financeira, de ordem psicológica. Que esta equipe de trabalhadores da tua seara, Mestre, consiga se desdobrar para levar o amparo a tantos e tantos irmãos em aflição. E assim, gratos pela oportunidade que nos foi dada desta manhã, rogamos que nos despeça em tua paz, que esta paz possa permanecer conosco, que possamos compartilhá-la com os nossos entes queridos e com aqueles irmãos com os quais tenhamos contato. Que assim seja, graças a Deus.